Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos para nossa aula de hoje e hoje é dia 13 de agosto de 2020, dia 13 de 8 de 2020 e uma ótima quinta para nós todos, tá? E hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo de geografia, tá bom? Então, vocês vão abrir aí na apostilinha de vocês, lá na página 99, tá bom? Então, hoje nós vamos começar falando sobre o transporte público e o privado, tá? Então, vai lá, abre na página 99. Então, vamos lá, começando aqui, tá? Vamos fazer a leitura, prestem bastante atenção, ouçam com atenção. Tá? Então, vamos lá, ó. O transporte público e o privado. Os transportes públicos. Chamamos de transportes públicos os veículos coletivos, abertos à população e que não pertencem aos passageiros que os utilizam. Nas grandes cidades, os transportes coletivos transportam grande parte da população, tá? Então, os mais conhecidos, mais comuns são os ônibus, os metrôs e os trens, ok? Então, esses são transportes públicos, ele é de uso coletivo, muita gente usa esse meio de transporte, tá? Por ser público, os responsáveis por esse tipo de transporte são preferencialmente as prefeituras e, eventualmente, empresas privadas. Então, o transporte público, ele é um serviço, né? É um transporte que todas as pessoas, tá? Podem usar, tá bom? Pode ser pagando ou não, ok? Bom, aí continuando. Então, o transporte público urbano, né, o transporte público das cidades, né, ele é fundamental para todos os municípios. Por quê? Porque ele garante o deslocamento das pessoas, né, de um lugar para outro, tá bom? Como a tia Cris falou. Então, agora vamos virar aqui a página. Ó, lá em cima agora, tá? Lá na página 100. Ao utilizar o transporte público, o cidadão colabora para a melhoria da qualidade da mobilidade urbana. Por quê? Porque ele diminui o nível de poluição no ar e também porque reduz a quantidade de automóveis nas ruas, tá? Então, ele diminui o quê? Os congestionamentos, tá bom? Que nas cidades maiores, nas grandes cidades, os congestionamentos, eles são muito comuns, tá? Então, às vezes, as pessoas preferem ir trabalhar de ônibus, né? E deixar o carro em casa, para quê? Para ter essa melhoria na mobilidade, tá? Para chegar até o trabalho, né? Para não ter tanto congestionamento, às vezes acaba ficando mais barato do que se fosse para ele de carro, tá? Os transportes privados. Chamamos de transporte privado o que são exclusivamente usados por seus proprietários, tá? Então, eles têm capacidade para transportar poucas pessoas. Os mais conhecidos são o carro, a moto e a bicicleta, tá? Então, o transporte privado, ele só pode ser usado pelo seu dono, tá? E também por quem ele permite, né? Exemplo, o meu carro. Então, quem anda no meu carro somos só a tia Cris e a minha família, certo? E quem eu permito que ande com o meu carro, porque ele é privado, ele é meu, tá? Ao optar pelo uso do transporte privado, o cidadão terá mais opções de rota a seguir, se comparado ao transporte coletivo, que normalmente segue uma rota fixa. O transporte privado, ele oferece maior conforto aos passageiros e exige menor esforço, uma vez que o passageiro chega ao seu destino sem precisar completar o percurso a pé. Porém, terá que se preocupar com o estacionamento do veículo.
Ó, então aqui tá mostrando pra gente duas imagens, tá? A primeira imagem aqui é a Avenida de São Paulo, ó, com tráfego, né? Bem intenso. Olha quanto carro que tem nessa avenida, tá vendo? E o que isso causa? Essa grande quantidade de carros nas ruas. É o que causa o quê? Os congestionamentos, né? Fica tudo parado, o trânsito não anda, né? Então, isso é um problema muito grande nas cidades grandes, né? Então, quando a pessoa opta por usar o transporte público, os congestionamentos, eles acabam o quê? Diminuindo, tá? Porque diminui a quantidade de carros nas ruas, né? Nas avenidas, tá? E aqui, ó, é uma imagem de dentro de um ônibus, tá? Então, aqui é a imagem dentro de um transporte público, ok? Então, o que eles falam? Que o ônibus, qual é a vantagem dele? Eles ajudam, né, a reduzir, na redução dos congestionamentos, como a tia falou, né? Diminui a quantidade de carros, então diminui o congestionamento. Bom, pessoal, agora a gente vai aqui, ó, para as atividades, tá? Então, deixa eu só afastar um pouquinho. Pronto. Então, vamos lá. Na atividade aqui, na número 7, é para marcar 1 para o que é transporte público e 2 para o que é transporte privado, segundo ano. Então, vamos lá, ó, vamos fazer essa aqui, ó. Então, qual o tipo de transporte que oferece mais opções de rota, né? Que não tem uma rota já pré-estabelecida, que tem que seguir aquele caminho. É o transporte público ou é o transporte privado? Isso, é o transporte privado. Então, é o 2, né? Então, aqui vocês vão escrever o número 2. Opa, tá? O transporte cujo dono não é o passageiro do veículo. Eu utilizo aquele veículo, aquele transporte, mas eu não sou o dono dele. Então, qual que é? O transporte público, certo? Transporta poucas pessoas. Qual é? O público ou o privado? Isso, o privado. Então, coloca em 2. É um meio de transporte individual usado por seu proprietário, por quem é o dono do veículo. Então, é o 2, isso. Contribui para a diminuição dos níveis de poluição e dos congestionamentos, porque eles transportam bastante pessoas juntos ao mesmo tempo. Então, é o transporte público, coloca aqui. É de uso coletivo, várias pessoas podem usar, tá? É um serviço acessível a todos. Isso, transporte coletivo. Então, é 1. Ok, feita essa parte aqui, meus amores. Agora, a gente vai virar para 101. Na 101, vamos lá no exercício 8, aproximando aqui. Opa, aproximei demais. Você utiliza transporte público? Se sim, vocês vão colocar sim. Se não, vocês vão colocar não, tá? Alguma vez vocês já andaram de ônibus, tá? Se sim, qual foi o tipo que você mais utiliza? Qual é o tipo de transporte público que você já andou, tá? E dê sua opinião sobre a qualidade desse serviço, ok? Então, é resposta pessoal, tá? Mas também, quem nunca andou de transporte público pode dar a opinião de vocês, tá? Converse com os seus pais, com os mais velhos, parentes mais velhos, sobre a opinião de vocês sobre a qualidade do transporte público. Tudo bem, meus amores? Bom, então agora vamos falar sobre o trânsito. Adicionais faremos no final, tá? O trânsito. Diariamente, pessoas e veículos circulam pelas ruas e grandes avenidas. Em espaços mais movimentados transitam ônibus, carros e muitos pedestres. Quanto maior o número de veículos e pessoas nas ruas, maior é o trânsito. Portanto, trânsito é o movimento de veículos e pedestres em ruas, estradas e avenidas. Podem grifar aí, tá? O que é trânsito? Não se esqueçam. O que é trânsito mesmo? Trânsito é o movimento de veículos e pedestres
em ruas, estradas e avenidas, ok? Para evitar acidentes, veículos e pedestres devem obedecer aos sinais de trânsito, certo? Que foram criados para organizar, né, o movimento nas vias públicas. Então, as placas, os sinais de trânsito, eles são... para que servem os sinais de trânsito? Para nos orientar, para organizar o trânsito, né? Porque já pensou se cada um fizesse o que bem entendesse, né? Não ia dar muito certo, né? O trânsito, como de carros, automóveis e de pedestres, ia ser uma bagunça, tá? Então, os sinais de trânsito. Então, os semáforos ou faróis são sinais luminosos que controlam o tráfego, orientando pedestres e motoristas, tá? Então, aqui está o desenho, né, a imagem de um farol, né, do semáforo que tem na rua, né? Então, esse daqui é um semáforo para os veículos, tá? Então, vamos lá, ó. O verde, quando a luz está verde, significa o quê, segundo ano? Que quando está verde, o carro ele pode seguir, né? Que ele pode passar, tá? Quando ele está com a luz amarela, quer dizer que a gente tem que ter atenção, começar a diminuir a velocidade, né? E diminuindo, reduzindo a velocidade. Por quê? Para parar, né? Então, aí, ó, depois do amarelo vem o quê? O vermelho, que indica pare. Então, quer dizer que naquele momento o veículo tem que parar e não pode passar. Por quê? Se o carro, né, a moto, ultrapassar o farol vermelho, pode causar o quê? Um acidente, né? Aí, aqui desse lado, ó, é um semáforo de pedestres, tá? Então, além do semáforo para os veículos, também tem o semáforo para pedestres. Vocês já observaram? Quando vocês estão andando no centro, né? Aqui no centro da nossa cidade, que também existe o semáforo para pedestres. A gente tem que respeitar, né? Então, quando a luzinha tá verde, indica que pode atravessar a rua, né? E quando ela está vermelha, indica que não pode. A gente tem que esperar, né, o sinal fechar para os carros, né, ficar vermelho para a gente poder atravessar a rua, tá? Então, a gente só pode atravessar quando a luz está verde, tá bom? E sempre pela faixa de pedestres, tá bom? Aí, a gente vai virar agora. Olha só. Aqui, ó, são algumas placas, tá? De sinalização, tá bom? Que elas também são sinais de trânsito. Porque elas orientam principalmente os motoristas, né? Que trafegam pela rua e avenida da cidade, tá? Então, ó, essa placa aqui, primeiro, ó, o que é que ela tá indicando? Proibido estacionar. Naquele local é proibido estacionar, tá? E essa? Proibido o trânsito de bicicletas. Lembra que nós vimos na aula passada? Ó, e essa daqui? Pare. A placa por si só já fala, né? Que é para parar, é parada obrigatória. Essa daqui, ó, indica travessia de pedestres, tá? Aqui, lombada. Essa daqui, ó, proibido virar à direita. E essa, proibido virar à esquerda. Conversão à direita. Conversão à esquerda, ok? A faixa de pedestres ou de segurança é um sinal representado por faixas brancas pintadas no asfalto das ruas e avenidas. Essa sinalização indica ao pedestre do local, essa sinalização indica aos pedestres o local adequado para atravessar as vias, né, as ruas, as avenidas. Os veículos nunca devem parar sobre a faixa de pedestre, sobre a faixa de segurança, ok? Agora a tia vai abaixar aqui um pouquinho. Além dos sinais de trânsito, existem também o policial ou agente de trânsito. Sua função é orientar os motoristas e pedestres e organizar o trânsito nas vias,
certo? Vamos continuar a leitura na 103. Vamos aproximar um pouquinho. O policial de trânsito também é responsável por aplicar multas no caso de alguma irregularidade no cumprimento do Código de Trânsito. Quando o motorista não respeita alguma lei de trânsito, ele comete uma infração, tá? Então, dessa infração surge a multa, que é uma punição financeira, né? Então, se eu levo uma multa, eu vou ter que pagar por essa multa que eu levei, tá? Além das multas, o atual Código de Trânsito brasileiro prevê uma pontuação para cada tipo de infração. Ao atingir uma determinada pontuação, o motorista perde o direito de dirigir e tem sua carteira de habilitação suspensa ou até mesmo cassada, ok? Então, isso é muito sério, por isso que nós temos que dirigir, né, com responsabilidade, né? Não cometer nenhuma irregularidade, tá? Porque, além de sofrer uma multa, o que pode acontecer? Provocar acidentes, né? Causar um acidente grave. Ela pode se ferir gravemente e ferir outras pessoas também, tá? A Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, é o documento oficial obrigatório que todo cidadão deve obter para dirigir veículos, tá? Então, você tem que ter, essa daqui, ó, é a CNH, tá bom? Ela é obrigatória. Se você não tiver a CNH, você não pode dirigir, certo? Então, né, quando que a gente começa a dirigir, né? Quando você tem permissão para poder tirar uma carteira de motorista? É quando a gente tem, né, atinge a maioridade, né, que é após os 18 anos, né? Então, aí, você tirando a sua carteira de motorista, aí você pode dirigir, né? Então, sem a carteira de motorista, não pode, tá? A carteira de habilitação, ela é o de uso obrigatório, tá bom? Continuando aqui, ó. Agora nós vamos falar sobre a acessibilidade no trânsito. Então, ó, todos os cidadãos têm o mesmo dever e direito. Então, todos nós temos direitos e deveres, tá? Independentemente de sua condição física. Por isso, a acessibilidade é uma questão muito importante e deve ser colocada em prática nos transportes públicos e nas vias. Garantir a acessibilidade significa o quê? Permitir que a pessoa com deficiência, então, ó, pode grifar isso aqui. Permitir que a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida alcancem e utilizem com segurança e autonomia os espaços urbanos e edificações, ok? Então, o que é ter autonomia? É a capacidade de ter, assim, uma independência, tá? É para quê? Uma liberdade de tomar decisão, tá? Sobre seus próprios atos, tá? E de realizar suas atividades sozinhos. Então, por isso que todo deficiente com mobilidade reduzida, ele tem que ter essa acessibilidade que permita que ele tenha autonomia, tá? Para que ele possa realizar suas atividades sozinhos, ok? A ausência de guias rebaixadas na cidade dificulta o movimento de pessoas portadoras de deficiência com mobilidade reduzida, como é o caso do cadeirante da foto. Então, olha só, ó, ele é cadeirante, né? E ele tem bastante dificuldade para subir aqui, ó, na calçada. Por quê? Porque ela não tem aquela rampinha aqui, né? Aquela guia mais rebaixada, mais baixinha. Para quê? Para que ele possa subir, né? Com a cadeira de rodas. Então, isso aqui tá errado. Teria que ter aquela rampinha, a guia aqui rebaixada para ele conseguir subir com mais facilidade, tá? E esse daqui, ó, esse símbolo aqui,
é o símbolo internacional de acesso, tá? Então, ele deve indicar acessibilidade aos serviços e identificar espaços, tá? Sejam eles públicos, privados, tá? Edificações, mobiliários e equipamentos urbanos, onde existem elementos acessíveis ou utilizáveis por pessoas com deficiências física, né? Com deficiência ou com mobilidade reduzida. Tá? Então, sempre tem que ter esse símbolo aqui para identificar, ok? Agora, vamos para a página 104, terminar nossa leitura para fazermos as atividades, tá bom? No que diz respeito à mobilidade urbana e ao trânsito, então é direito do cidadão ter à sua disposição ônibus e automóveis que sejam adaptados, tá? Então, tem que ter a calçada com guias rebaixadas e ausência de qualquer tipo de barreira no caminho. Para quê? Para que permita que aos cadeirantes, né, eles se locomoverem com autonomia, que eles consigam subir e descer do transporte público sozinhos, que eles consigam atravessar a rua e subir na calçada sozinhos, tá? Calçada com marcação nos pisos e semáforos com sinais sonoros para orientar as pessoas cegas ou com baixa visão, entre outros, ok? Então, esse daqui, ó, são os sinais de acessibilidade para qualquer tipo de pessoa que tem qualquer tipo de deficiência, né? Ou alguma mobilidade reduzida, tá? Que ela seja permanente, certo? Para a vida toda ou que seja temporária, só por um período, independente, certo? Eles têm o direito à acessibilidade, ok? Então, agora vamos fazer atividades 9. O que é trânsito? Então, olha lá, ó, o que é trânsito mesmo que nós lemos na página anterior? Trânsito é o movimento de veículos e pedestres em ruas, estradas e avenidas, tá? Então, vocês vão colocar desta forma, ok? Trânsito é o movimento de veículos e pedestres em ruas, estradas e avenidas, ok? Aí, na 10 agora, ó, vocês vão completar essa frase aqui. Então, olha lá. Alice irá ao supermercado com sua mãe. Para atravessar a rua em segurança, ela deve procurar por onde que a gente deve atravessar a rua com segurança? Pela faixa de pedestres, ok? Ponto. Na mesma linha aqui, continuando. Quando o semáforo de pedestres estiver, olha lá, verde, elas poderão atravessar a rua com segurança, tá? Então, quando o semáforo de pedestres estiver verde, elas poderão atravessar, certo? Aí na 11, ó, assinale um X nas frases que indicam atitudes corretas no trânsito. Então, vamos ver qual dessas que é, né? Então, vamos ler aqui, ó. Então, a primeira, sempre atravessar a rua na faixa de segurança. Sim, faça um X. Brincar na rua sem se preocupar com o trânsito dos automóveis? Não pode, né? Atravessar a rua fora da faixa de segurança? Também não. Prestar atenção e obedecer aos semáforos? Sim. Olhar para os dois lados antes de atravessar a rua? Sim. Atravessar a rua entre os carros parados no trânsito? Pode? Não, é perigoso. Seguir as orientações das placas e dos policiais de trânsito? Sim. Certo? Então, agora vira. Aqui, ó, vamos fazer essa daqui agora, ó. Então, aqui tá pedindo pra nós, pra gente escrever, tá? O nome dessas placas, tá? Escrever o significado de cada placa dessa aqui. Então, vamos lá, ó. Vamos observar essa placa aqui. Vocês sabem que
que tá indicando? Ó, quando tem o risquinho no meio, então quer dizer que é proibido, né? Então, o que tá indicando aqui essa placa aqui de sinalização, essa placa de trânsito? Que é proibido buzinar naquele local, ok? Aí a segunda aqui, ó, tem 2x, 2 risquinhos formando um X e a letra E. Então, um X só quer dizer que ali é proibido estacionar. Agora, aqui tem duas linhas, né? Formando um X aqui no meio. Então, aqui quer dizer que é proibido parar e estacionar naquele local que tiver essa placa aqui, tá bom? Então, ali não pode parar, não pode estacionar, tá? Essa placa aqui, a setinha está o quê? Indicando o quê? Siga em frente, certo? Agora nas 3 aqui abaixo, ó. Aqui, ó, a flechinha, mas tem o risco no meio aqui, essa linha no meio. Então, quer dizer que naquele local o sentido é proibido, ok? Proibido o sentido daquela, entrar contramão naquela rua, tá? Depois, aqui, ó, é aquela placa que nós vimos lá na capa de abertura. É uma placa do quê? Indicando que é uma área escolar, tá? Uma área escolar. E aqui, ó, essa placa aqui desse animal aqui, ó, que indica que ali naquela área, né, tem animais. Então, ó, é animais selvagens na área, tá? Então, coloquem aí. Se vocês quiserem pausar o vídeo para fazer com calma, pausem aí, ok? Bom, aí depois que vocês fizerem, aí a gente vai pro 13. Exercício 13. Observe o desenho abaixo e identifique 3 situações que tornam o trânsito perigoso. Então, vamos lá, ó. Vamos observar aqui essa imagem. Olha só. Essa moto aqui, ó, ela pode trafegar em cima da calçada? Ela tá trafegando no lugar adequado? Não, né? Então, na primeira, o que a gente pode colocar? Ó, como tá aqui. Então, vocês têm que indicar situações que tornam o trânsito perigoso, né? Então, uma aqui, a primeira que a gente pode colocar é o quê? Ó, moto, aqui, ó. Moto andando na calçada. Não pode, né? É perigoso, é proibido. Bom, e uma segunda situação que torna o tráfego, né, o trânsito de automóveis, né, de veículos e pedestres perigoso. Ó, outro aqui, ó, menininho, ele está atravessando aonde, ó? Aonde ele deveria estar atravessando? Na faixa de pedestre, né? Então, olha aqui, ó, o pedestre, né, o menino, ele está atravessando fora da faixa de pedestres, tá? Então, é perigoso, né? E a terceira qual é? Olha aqui, ó. A moça está atravessando a rua, ela está pela faixa de pedestre, mas o semáforo aqui, ó, de pedestre, ele está vermelho, né? Então, quando o semáforo, a luz está vermelha, indica o quê? Que não pode atravessar a rua, é perigoso, né? Porque se está vermelho para o pedestre, é porque os carros estão passando, tá? Então, o que é? Ó, pedestre, né? A menina atravessando a rua com o semáforo de pedestres vermelho. Ok, segundo ano, coloquem aí, pessoal. Bom, depois que vocês terminarem, agora a página 106. Vamos lá. Exercício 14. Vou aproximar mais um pouquinho. Aí. O que acontece com motoristas caso descumpram algumas leis de trânsito? Se eles descumprirem, não respeitarem a lei de trânsito, o que acontece? Que os policiais aplicam no motorista que cometeu uma infração. Eles recebem o quê? Os motoristas recebem uma multa, bom? E aí na 15,
Por que a acessibilidade é importante? Porque lembra que falou no texto que a acessibilidade ela tem as pessoas, independente da deficiência que ela tem ou não, ela tem direito ao acesso, tá? As de locomoção. Então, por que a acessibilidade é importante, tá? Então, é porque a acessibilidade, ela garante o direito de ir e vir dos cidadãos com deficiência ou mobilidade reduzida, de forma o quê? Autônoma, que eles consigam fazer sozinhos, tá bom? Então, aí vocês vão colocar aí. Na 16, marque um X apenas nas cenas que favorecem a acessibilidade dos pedestres e motoristas, tá? Então, vamos lá, a gente vai marcar um X nas cenas que estão favorecendo a acessibilidade dos pedestres com deficiência ou mobilidade reduzida, ok? Então, aqui está favorecendo a acessibilidade? Não tá, né? Porque aqui não tem a guia rebaixada, né? Então, fica bem complicado, bem difícil para a pessoa que é cadeirante conseguir se locomover aqui, né? Ele pode vir a acontecer até um acidente, tá bom? Aqui, ó, nessa daqui, a guia está rebaixada, tá vendo? E sinalizando que ali é uma passagem de cadeirante. Então, aqui tá certo, né? Então, aqui vocês vão fazer um X, tá? Ó, a calçada estreita, né? Dificultando a passagem aqui do moço, tá? Com a cadeira de rodas. Então, ele não tá favorecendo a acessibilidade dele, né? Então, aqui não. E aqui, ó, nesse edifício, né? Uma rampa. Então, tá indicando o quê? Que aqui é um acesso de pessoas com mobilidade reduzida. Coloque o X, tá? E aqui, ó, quando a gente vê o símbolo pintado na rua, geralmente no estacionamento, quer dizer que aquele estacionamento ali, aquela vaga, é preferencial para uma pessoa o quê? Que tem deficiência, tá? Uma mobilidade reduzida, ok? Aqui, ó, ele é um ônibus, né, que ele é adaptado para a pessoa com deficiência poder ter acesso, né? Tem como se fosse uma rampinha aqui, ó, tá? Que ela possa subir e descer, tá bom? E essa daqui, ó, tem a rampa, olha lá que dificuldade. Tem que pegar, né, uma pessoa, mais de uma pessoa para ajudar a pessoa com deficiência para entrar no ônibus, né? Então, esse aqui não tá favorecendo, né? E esse aqui, ó, essa sinalização aqui no chão, tá? Indica, é para o quê? Para ajudar na mobilidade, né, das pessoas com deficiência física, tá bom? Então, esse aqui também, faça um xizinho aí. Agora, vamos virar lá no final e nós vamos fazer as adicionais, tá? Peraí que a tia já vai falar a página. Página 109. Vamos começar aqui, ó, pessoal. Exercício 2, na página 109 das adicionais. Preencha a tabela com exemplos de transporte público e privado. Então, aqui vocês vão colocar o que é o nome de transporte que são públicos, tá? Exemplos, ônibus, metrô, trem, tá bom? E desse lado aqui, vocês vão colocar o quê? Transportes privados, tá? Aquele que só pode andar quem é o dono, tá? Que são carro, moto, bicicleta. Há outras possibilidades, vocês podem colocar diferentes, não tem problema, tá bom? Agora vamos na 3. Complete o diagrama corretamente. Então, o diagrama tá aqui, mas primeiro a gente vai completar as frases aqui, A, B, C, D, E. Depois a gente completa o diagrama, certo? Então, na letrinha A, o pedestre deve pela e longe dos carros. Então, o pedestre, ele deve o quê? Ele deve
andar pela calçada, certo? Então, vocês vão completar aí com as palavras andar e calçada. O pedestre deve andar pela calçada e longe dos carros. Aí na B, respeitar as de trânsito é essencial para a segurança. Então, o que nós devemos respeitar? As leis de trânsito, tá? Então, vocês vão colocar aí, leis. C, as placas D são outros tipos de sinal de trânsito. Então, quais são? Que placas são? As placas de sinalização, tá? As placas de sinalização são outro tipo de sinal de trânsito. Elas orientam principalmente os motoristas dos veículos que trafegam pela cidade. Ok? Aí na D, a faixa D é o local ideal para o pedestre atravessar a rua. Isso é fácil, né? É a faixa de pedestres, ok? E os são sinais luminosos que controlam o tráfego. Então, quando a luz, aquelas sinais, luz verde, luz amarela, luz vermelha. Então, são os semáforos, ok? Segundo ano. Então, aí depois que vocês completarem as palavras das frases, vocês vão completar o diagrama, tá? Com as palavras que vocês completaram aqui. Mas vocês têm que observar, ok? Pela quantidade de letras que tem aqui. Exemplo, na A, eu tenho a palavra andar e a palavra calçada. Mas qual que eu vou colocar primeiro? Aí eu tenho que observar aqui, ó. Que palavra que vai caber aqui, que vai encaixar aqui? É andar ou é calçada? Então, aqui já tá mostrando. Calçada, tá? Então, primeiro vai ser calçada, depois andar, ok? Depois leis, né? Que é a B, tá? Aí, vocês vão olhar a C, a D e a E e vão completar, tá bom? Agora, nós vamos fazer a última parte aqui, ó, tá? Na página 110. Aqui, ó. Você sabe quem são os cidadãos que têm direito à acessibilidade? Descubra observando as imagens abaixo e, em seguida, identifique-os. A primeira aqui, então, é um deficiente auditivo. Essa daqui, deficiente físico ou motor. Deficiente intelectual ou mental. Mobilidade reduzida. Obeso. E para finalizar aqui embaixo, o segundo ano, ó, deficiente visual e idoso. Tá? Então, agora vocês conheceram alguns, tá? Cidadãos, os símbolos, tá bom? Que têm direito à acessibilidade, ok? Bem, segundo ano, um beijo, ó, grande no coraçãozinho de cada um de vocês, que a tia Cris ama tanto, que a tia Cris tá morrendo de saudade, tá? Faça com atenção, devagar, sem pressa, sem correria. Se tiver dúvida, chama a tia lá no Zap, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!